Todos, mais uma noite retornamos com o nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos. Eu queria só, antes da gente começar, ter um retorno de vocês, se for possível, quem estiver aqui comigo. Se puder me falar se o som tá bom, porque eu fico com receio de começar e o som não está ok. Então, quem puder me dar um retorno, só para mim saber se vocês estão podendo me ouvir normalmente. Bom, por enquanto a gente não teve nenhum retorno, mas vamos começar o nosso estudo mesmo assim. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a segunda parte, o capítulo 1 do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, e dos Espíritos é este capítulo 1. E hoje nós estamos encerrando com a questão 92, forma e ubiquidade dos espíritos. A Suzeli, obrigada. Então o som tá bom. Obrigada, Suzeli, pelo retorno. Bom, a semana passada nós iniciamos os nossos estudos sobre ubiquidade e forma dos espíritos e paramos, se não me falha a memória, a última questão que nós vimos foi justamente a questão 92, mas nós vimos ela de forma muito rápida. Então, só para a gente fazer uma lembrança, para a gente entrar no tema novo dessa semana, nós vimos na questão 92 que não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. E vimos na linha A dessa questão 92, no entanto, a força de irradiação depende do grau de pureza de cada um deles. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem força para irradiar o seu pensamento. Então, ubiquidade dos espíritos, o que seria? Cada espírito é indivisível, mas ele lança seus pensamentos, quer dizer, ele irradia seus pensamentos, transmite suas ordens, seus sinais, seus pensamentos, suas lições para diversos lados, sem fracionar-se. E vimos, inclusive, que lá no livro dos médiuns, no capítulo 25, itens 283, na 30ª linha, nós vimos lá a pergunta, de Kardec. Pode o espírito, simultaneamente evocado em muitos pontos, responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? E responderam eles, pode, se for um espírito elevado. Nós demos, inclusive, um exemplo, para a gente relembrar aqui hoje também. Se eu tiver, por exemplo, um espírito como Bezerra de Menezes, que é um espírito já de avançada evolução, se ele for evocado numa reunião mediúnica aqui em Varginha hoje, e no mesmo momento ele for evocado numa reunião mediúnica em São Paulo, será que nós teríamos alguma fraude? A princípio não, porque Bezerra, dada a sua superioridade evolutiva, ele poderia muito bem, da onde estiver, irradiar o seu pensamento e responder uma e outra questão. Nós, inclusive, comentamos que, ao contrário do que muita gente pensa, quando nós iniciamos o estudo mediúnico, são talvez dois enganos. Primeiro, em relação à faculdade mediúnica, da psicofonia ou da incorporação, justamente por causa desse uso coloquial, incorporação, muitas pessoas acham que o espírito entra, entre aspas, no corpo do médium, e não é isso que acontece. Nós vamos, inclusive, comentar um pouquinho hoje, porque nós vamos falar de perispírito, logo mais. Então, na verdade, há uma aproximação do espírito com o médium. Quanto mais evoluído o espírito quanto maior sintonia ele tiver com o médium, menor necessidade há dele estar ali presente fisicamente durante o intercâmbio. Os pensamentos podem se encontrar, quer dizer, o pensamento do espírito mais evoluído, ele pode chegar até o medianeiro, que o transmite fielmente,
na reunião mediúnica, tá? Bom, então isso, por que eu falei dessa questão 92? A gente não tinha falado muito bem nela, e vocês vão entender que ela tem relação com o novo item, o novo subtexto que nós vamos estudar essa semana do livro dos Espíritos, né? Que é perispírito. Então, ele vai abranger as questões de 93 a 95. Vocês vão perceber que nós vamos estudar um pouco mais, mas não demais, o perispírito essa semana, apesar de nós termos só 3 questões. Kardec não detalhou muita coisa no livro dos Espíritos. Mais uma vez, vale a pena a gente recordar que o livro dos Espíritos foi grafado no século XIX, foi o primeiro livro a ser publicado da codificação, e ele era a base. Então, é claro que como base, ele não vai trazer tudo, porque não havia como Kardec abordar, esmiuçar, detalhar demais todos os inúmeros assuntos que surgiram lá e ainda surgem hoje, porque nós temos muitas questões sobre a vida, que abrange a vida no plano material e a vida no plano espiritual. Então, vocês vão perceber que nós vamos estudar essas 3 questões básicas, mas nós vamos abrir um pouco o leque delas. Existem obras interessantíssimas sobre perispírito. Eu me utilizei hoje, eu vou citar alguns trechos para vocês, da obra do Gesiel Andrade, Perispírito, que é uma obra que trata inteirinha ela de perispírito. Mas existem muitas outras, tá? Muitas outras obras, excelentes obras, falando do perispírito. O próprio André Luiz, em vários dos livros da sua série, psicografado pelo Chico, ele vai falar desse corpo fluídico, né, desse perispírito que nós chamamos. Bom, mas então vamos começar. Na questão 93, Kardec pergunta: o perispírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Quer dizer, Kardec quer saber se aquela essência, que é o espírito individualizado, que nós já falamos lá atrás, quer dizer, aquela centelha divina, que foi a imagem que os espíritos deram para nós, né? Então, que essa centelha divina, que o ser inteligente que somos nós, se ele tem sempre um envoltório. Essa é a pergunta de Kardec. E eles respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Kardec, no seu comentário a essa questão, ele traz o porquê dele adotar esse nome, perispírito, né? Ele se inspirou no fruto, né? No fruto que nós nos alimentamos deles, porque envolvendo o germe do fruto, nós temos o perisperma. Então, ele simbolicamente usou, então, perispírito, dizendo que envolve o espírito, né? Este corpo semimaterial, fluídico, que envolve o espírito. Mas vocês vão perguntar, o que eles quiseram dizer com substância vaporosa para nós e bastante grosseira para eles, os espíritos? Para nós, encarnados no plano denso da matéria, lembremos mais uma vez, a gente relembra isso sempre com vocês, que matéria é energia condensada, luz coagulada. Então, nós temos lá a matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, combinando-se de maneiras infinitas, dando origem à matéria, aos elementos que compõem a nossa matéria densa. E estes elementos, que são compostos pelo fluido cósmico universal, a energia primitiva, eles se encontram em determinada velocidade, os átomos, designando, então, o padrão vibratório denso do nosso mundo físico, material.
Esta é uma característica da nossa matéria densa. É por isso que nós podemos tocar, somos sensíveis à matéria concreta, quando ela se nos apresenta. No entanto, a matéria que existe em outros planos dimensionais, em outros planos vibratórios, uma vez que a energia vai estar em outra velocidade, em outro padrão vibratório, ela não tem a mesma apresentação concreta para nós. Então, o perispírito é um corpo semimaterial. A energia que compõe o perispírito, a matéria formada pelo fluido cósmico universal combinado, que dá origem ao perispírito, está em outro plano vibratório. Então, para nós, a matéria, a semimatéria que compõe o perispírito é vaporosa. Ela não apresenta concretude. Ela está em outra dimensão, está em outro plano vibratório. A energia está em outra velocidade, digamos assim. No entanto, se para nós ela é vaporosa, ela não apresenta concretude, para os espíritos desencarnados é diferente. Porque para eles, que existem, né, que estão ali experienciando no plano espiritual, ela para eles se apresenta concreta. Ou seja, entre outras palavras, se eu estivesse desencarnado e algum de vocês estivesse desencarnado no mesmo plano espiritual que eu, nós poderíamos estar conversando. E se eu, por acaso, te dou um beliscão, mesmo que seja de brincadeira, você vai sentir. Seu perispírito vai apresentar resistência ao meu toque e vice-versa. Então, estamos conversados até aqui? Vamos dar continuidade. Na questão 94, Kardec vai perguntar: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Eu já respondi aqui para vocês. Eles respondem: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Vamos voltar lá no fluido cósmico universal. Vocês vão entender por que a gente começou o livro dos espíritos. Quase que parecia que a gente estava falando de ciência. Porque a gente estava falando de fluido, de matéria, de energia, condensação. Mas, enfim, a razão está por isso. Porque vai influir o entendimento do fluido cósmico universal, vai influir em todo o entendimento que nós façamos, que nós construamos no plano mental das nossas ideias acerca da vida no plano espiritual. E as suas relações com a vida no plano material. Então, a gente acabou de falar do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. O Kardec e os espíritos denominaram como fluido. Mas a gente pode também fazer uma ideia como se fosse uma energia primitiva. A energia da qual tudo mais se origina. Toda a matéria se origina. Então, o fluido cósmico universal, nós vamos encontrar no corpo físico. Eu acabei de falar na questão anterior, que é da combinação do fluido cósmico universal, este elemento primitivo, que vão surgir os elementos que nós conhecemos como formadores da nossa matéria, ou seja, hidrogênio, potássio, cálcio, ferro, oxigênio, todos eles têm a sua origem na combinação do fluido cósmico universal. E, por sua vez, estes elementos dão origem à matéria como nós a conhecemos, tá? Seja ela mineral, seja ela vegetal. Então, nós vamos encontrar na base da matéria inorgânica, mas também da matéria orgânica, o fluido cósmico universal, no nosso plano Deus da matéria. Mas, em relação ao plano espiritual, também não é diferente. O fluido cósmico universal também, sob várias combinações e em padrões vibratórios diferenciados do plano denso, vai se combinar.
dando origem aos elementos que constituem a matéria espiritual. Nossa, Cristiane, está ficando difícil. Não está ficando difícil. A regra, a lógica da formação da criação é a mesma. Vocês precisam entender como movimenta-se esse universo de criação da matéria. Deus criou leis imutáveis. E justamente porque são elas leis imutáveis, elas existem no plano denso da matéria e nos variados planos espirituais. E digo mais, em todo o cosmos, em todo o universo ou universos que nós venhamos a descobrir. Vai existir a mesma ordem lógica da criação. Fluido cósmico universal combina-se, dá origem a elementos que combinam-se, que dão origem à matéria, afim àquele plano vibratório, àquela dimensão espiritual ou material. Então, o perispírito vai ser formado na sua origem também do fluido universal de cada globo. Bom, aí já vem outra informação. Vocês vão lembrar lá atrás, que nós vimos em algumas questões lá atrás, que esse fluido cósmico universal ele vai se combinar, nós falamos de infinitas formas, porque a gente ainda não tem como enumerar todas estas combinações. Mesmo que fosse possível fazer essa matemática no plano da Terra, do planeta Terra, nos faltaria campo para experiências efetivas para que nós pudéssemos contabilizar os elementos que são formados também da combinação do fluido cósmico em outros planetas, em outras estrelas, em outras galáxias. Porque fato é que os elementos que nós vamos encontrar na Terra, compondo o planeta Terra e seus planos espirituais, não são os mesmos que nós vamos encontrar em Júpiter, em Marte, em Plutão, ou lá nos planetas do sistema Capella, ou em Andrômeda. Não vamos. É diferente. Existem características específicas nos orbes. E outras mais, tais como atmosfera, pressão, incidência da luz solar, existência a mais ou a menos de água, de outros gases. Uma série de circunstâncias. Há uma complexidade da vida planetária de cada orbe. Então, a matéria vai se diferenciar também dependendo de cada planeta. E aí é o seguinte, vamos usar uma figura bastante simples. Se eu quiser fazer um mergulho de profundidade, vou lá no máximo que o homem suporta no fundo dos oceanos. Eu agora me falha a memória quanto que é isso em metragem. Eu só sei que é muito fundo. E o homem não consegue ir até o último dos fundos, não. Ele tem o máximo que ele aguenta por conta da pressão. O que eu tenho que fazer para descer até aquilo que o homem consegue descer? Eu tenho que vestir uma roupa especial. Inclusive, para que eu possa respirar. Então, eu tenho que trazer comigo o oxigênio necessário, porque eu não consigo respirar dentro da água. Não como os peixes. Muito bem. Mas e se eu resolver mergulhar sem roupa nenhuma, sem oxigênio, o que acontece comigo? Eu não aguento. No mínimo, quer dizer, no máximo, eu vou morrer. Eu vou morrer porque eu preciso respirar. Há um limite de tempo que eu fico sem respirar. E não é possível que eu atinja grandes profundidades sem roupa adequada. Até mesmo por conta do frio da água, das baixíssimas temperaturas e das altas pressões nos fundos dos oceanos. A mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Vamos supor para vocês, nós temos isso, quer dizer, não precisamos nem supor. Vamos pensar na viagem do homem à Lua. O homem precisa de vestimenta especial. Tirando o transporte, que também tem que ser bastante específico, lá na Lua,
O ser humano ele tem que vestir-se apropriadamente para que ele possa caminhar na Lua, por conta da diferença da gravidade, por conta da diferença atmosférica. Ele não pode sair como nós saímos aqui na Terra, da mesma forma na Lua. Ele não pode. Então, o mesmo raciocínio vale entre planetas. Há um intercâmbio entre as criaturas, mas esse intercâmbio, essa migração entre os planetas, não é uma coisa fácil e simples. Ela acontece, mas em geral ela é bastante planejada. É claro que há situações em que grupos menores fazem essa migração a trabalho ou em auxílio, mas em geral grandes movimentações de espíritos entre um orbe e outro requerem grande planejamento dos espíritos superiores. E uma das necessidades em relação a essa migração é a adaptação dos espíritos que saem de um planeta de origem e se destinam a outro planeta. Nós falamos lá atrás, em questões anteriores, sobre Capela, né, sobre a migração de alguns milhões de espíritos degredados do sistema de Capela, que passaram então a reencarnar na Terra, a experienciar na Terra. Pois bem, estes espíritos que foram trazidos de planeta do sistema de Capela, eles tiveram que se ambientar na psicosfera terrena. Ou seja, seus espíritos vestidos com os perispíritos, né? Então eles estavam com o seu invólucro característico de lá, tiveram de ser adaptados. Então os perispíritos passaram por adaptações nos planos espirituais que circundam a Terra, para que somente após isso houvesse a possibilidade deles reencarnarem no plano físico da matéria. Então é exatamente isso que nós estamos vendo. Do fluido universal de cada globo, é da onde o espírito tira o invólucro semimaterial. Eu tenho um perispírito semimaterial caracterizado para habitar os planos dimensionais da Terra. Se amanhã eu tiver que fazer alguma tarefa, ou até mesmo se eu repetir de ano e eu for levada à necessidade de experienciar em outra escola planetária, o meu perispírito terá de readaptar-se, quer dizer, agregar densidade se for um planeta mais denso, ou sutilizar se for um planeta mais elevado, para que eu possa experienciar no plano físico daquele planeta, através de processos reencarnatórios que podem ou não ser similares aos que nós temos na Terra. Mas e se, ao desencarnar, nós fomos levados a executar tarefas como espíritos em outros planetas? Quer dizer, nós não vamos precisar reencarnar em outro planeta, nós vamos ficar só trabalhando nas dimensões espirituais de outro planeta. É preciso adaptação perispirítica? É. Por quê? Nós já falamos isso também. O perispírito é um corpo muito similar ao corpo físico. Nós vamos ter tecidos e vamos ter órgãos no perispírito. Isso vale dizer que eu preciso respirar no perispírito e em dimensões próximas à Terra, eu preciso inclusive me alimentar para que eu dê sustento a este corpo perispiritual. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutilizado o seu perispírito, mais sutil os planos em que ele experiencia, mais ele vai se desligando da necessidade de alimentos. Porque ele passa, então, a nutrir-se da vontade do Pai. Entre outras palavras, ele nutre a energia de que ele precisa para continuar vivendo do próprio fluido cósmico universal que está em toda parte. Então, acho que ficou bem entendido isso. O fluido cósmico universal é um só.
Este elemento primitivo nós vamos encontrar em todo lugar, em todos os planetas, em todas as dimensões espirituais. Toda a matéria concebível, nós vamos pensar nela como sendo o quê? Derivada deste fluido elementar, deste fluido cósmico universal. Agora, a matéria derivada que se forma dele, esta é diferenciada. Quero que isso fique bem claro para vocês, para que vocês possam compreender com lógica essa questão que eu apresento para vocês, de existir um mundo vivo nas dimensões espirituais. Ou seja, a matéria nos planos espirituais mais próximos à Terra. Nos planos mais sutis, isso ainda foge um pouco da nossa compreensão. A gente só pode entender que ela vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais etéreo. Então, mudei de dimensão, o meu perispírito necessita readaptar-se. E aonde ele colhe elementos para readaptar-se? Do fluido cósmico universal, da onde eu estiver. Entendido até aqui? Bom, vamos continuar. Na questão 94, a linha A, Kardec pergunta: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E eles respondem: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. É muito interessante que Kardec usa o termo tomam. Tomam. Ele muda de envoltório, né? Ele toma um perispírito mais grosseiro. Já os espíritos, na resposta, dizem o quê? Que eles se revestem. É porque é exatamente isso que acontece. Nós não tiramos um perispírito e vestimos outro. O perispírito, ele se caracteriza por um alto poder de plasticidade. Ele modifica-se segundo a vontade do espírito. Aí vocês vão me perguntar, então todo mundo, todo espírito desencarnado, ele pode modificar o seu perispírito assim, facinho? Não, não pode não. Quanto mais densos os perispíritos, quanto mais, vamos dizer assim, imperfeitos os espíritos, mais próximos à matéria densa, mais densos são os perispíritos, mais dificuldade ele tem de modificar o seu perispírito, apesar de mesmo neles existir a faculdade dessa plasticidade. Isso é muito fácil da gente entender quando, ao lermos livros que nos contam situações, principalmente nos planos inferiores e espirituais, nós vemos, por exemplo, a existência de espíritos com alto poder mental, cujo intelecto é muito avançado, e eles se apresentam, muitas vezes, da forma como lhes apetece. Ou mais belos, ou mais feios. Ou para impor, geralmente para impor temor, né? Não é ou, geralmente é para impor temor. Mas esta modificação nos planos inferiores exige um poder mental, uma força de vontade muito forte da entidade espiritual, do ser inteligente. Então, grande parte, vamos dizer assim, da humanidade que compõe os planos inferiores e espirituais, como ainda não detém este avanço mental e intelectual, se caracteriza principalmente por uma ignorância muito grande, por uma imperfeição muito grande, por uma infantilidade espiritual, imaturidade muito grande. É óbvio que estes espíritos que compõem a maioria não têm esse poder de exercitar, de modificar a sua apresentação perispiritual em consonância com a sua vontade. Agora, entidades de maior poder, estes podem sim alterar a sua apresentação perispiritual. Existem exceções? Existem. Se nós fôssemos falar aqui de tudo que é possível, de todos os casos que nós vamos encontrar na espiritualidade,
nós precisaríamos não só de 3 aulas na semana, mas nós precisaríamos, eu disse a vocês, existem livros tratando só do perispírito. Então é preciso que vocês abram a mente e entendam que nós estamos trazendo aqui a base sobre o perispírito. Mas questões surgem a todo momento, respostas surgem a todo momento. Há um campo ilimitado de pesquisa e de descobertas sobre o perispírito que nós possuímos. Bom, na questão 95, nós vamos ver amanhã, que agora acabei de olhar o relógio. Nós estamos em cima do nosso horário. Nós vamos ver amanhã a questão 95, vamos continuar falando ainda. Eu acredito que essa semana a gente ainda vai falar do perispírito. Pelo menos amanhã a gente ainda vai falar do perispírito. Como eu falei para vocês, apesar de Kardec não se aprofundar muito, eu trouxe algumas coisas interessantes que eu gostaria de colocar para vocês, mostrando justamente que aquilo que vem surgindo posteriormente a Kardec se adapta, ou seja, abraça de forma muito lógica, de forma muito inteligente, o básico que está prescrito no Livro dos Espíritos. Talvez essa essência desse Pentateuco, dessa obra básica da doutrina espírita, ele manter-se como alicerce, mas sem impedir o crescimento do edifício. Eu agradeço vocês, a presença da Suzele, do Anderson, da Amabile, da Andréia. O Anderson, mas ele colocou aqui, como na novela Viagem, o espírito de Alexandre estava influenciando o Theo à distância, isso mesmo. Como estavam com sintonia afinadas, nem precisava dele estar perto para influenciar. É isso mesmo, Anderson. A ideia é exatamente essa. E a gente deve falar um pouquinho disso também, de influência e do perispírito no processo mediúnico ainda essa semana. Mais uma vez agradeço a presença de vocês e até amanhã às 7 horas. Um abraço.